Seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank é o programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós semanalmente fazemos a análise daquilo que é a componente política e económica da semana que passou. Ora, antes de irmos ao programa de hoje e ao respectivo menu, deixe-me recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas temos ainda uma outra parceria com a beltseguros.pt. E este programa em concreto ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Ora, o que é que nós temos para si esta semana? Olha, aquilo que se passou precisamente na semana passada. Não só em relação ao Orçamento de Estado, bem como o posicionamento dos vários partidos, nomeadamente do próprio Chega, e também perceber aquilo que pode acontecer nos próximos meses, tendo em conta aquilo que é a predisposição do Partido Socialista a deixar passar o orçamento. Ora, Carlos Albuquerque, queres começar? Posso começar. Esta semana tivemos muitas coisas durante estes dias, nomeadamente a posição do Partido Socialista sobre o orçamento e depois o Congresso do PSD, onde o tema foi passado muito assim ao lado. Esquecemos de referir isso, ainda temos o Congresso do PSD. O Congresso do PSD como um aspecto também importante. Na sequência, digamos, estes processos estão basicamente ligados e não os podemos encontrar de uma forma completamente desligada. Mas vamos à posição do PS. Eu tinha dito aqui na semana passada que achava que o PS não ia aprovar o orçamento porque me pareceu, e continuo a ter essa ideia, que o PS... E do ponto de vista daquilo que é o pensamento do Pedro Nuno Santos e da equipa que dirige o PS, eles ideologicamente têm muita dificuldade em aprovar o orçamento, teriam muita dificuldade em aprovar o orçamento do PSD, mesmo com aquelas concessões que o PSD fez, por questões de pragmatismo ideológico, não sei como é que possa chamar a isso, ou por questões de radicalismo ideológico. Agora, o que me parece é que, neste momento, o PS são dois PS completamente diferentes. São dois PS que se opõem um ao outro. É um PS, já falámos aqui várias vezes nisso, penso que não é novidade nenhuma, mas é um PS que é o PS ainda que vem, digamos, o PS que vem da linha mais tradicional do PS, mais social-democrata. Eu tenho um amigo que uma vez me disse que o António Costa, num jantar, lhe disse que quando eu me for embora, o PS vai ser tomado por pessoas muito mais à esquerda. Admito que isto seja verdade. Temos um PS com um conjunto de pessoas de uma linha mais tradicional, que depois tem vozes. O Sérgio Sousa Pinto é uma das vozes, porventura, mais ativas dessa linha mais tradicional. E depois temos um PS que foi tomado pelo Pedro Nuno Santos e pela sua equipa, que é um PS que se aproxima muito de posições de extrema-esquerda. Que, aliás, eu aqui há uns dias também aqui disse que podíamos chamá-lo de bloquista disfarçado. Uhum. A sensação que eu tenho é que o Pedro Nuno Santos esteve sempre à procura de argumentos para chumbar o orçamento. A sensação que eu tenho é que o Pedro Nuno Santos e a equipa... Deixa-me interromper para perguntar o seguinte. Tu achas que foi que o PNS estava à procura de argumentos para chumbar o orçamento ou pensou em chumbar e depois acabou por descobrir que não tinha argumentos suficientes para isso por causa das consequências? Se calhar é basicamente o mesmo, ou seja, ele no final não encontrou argumentos para chumbar o orçamento que não fossem todos eles prejudiciais ao próprio partido do ponto de vista tático e eleitoral. Okay. Ou seja, ele entrou numa negociação. Eu acho que ele, desde o princípio, pensou sempre em chumbar o orçamento e encenou uma negociação para não arcar com a responsabilidade de ser o partido que levou à queda do governo. Eu acho que ele não queria aprovar o orçamento. Eu acho que ele, do ponto de vista, digamos, de posicionamento político, ele e a equipa que está à volta dele, não queria aprovar o orçamento. E segundo eu leio nos jornais, nas reuniões que tiveram, até aos últimos momentos, aquele núcleo mais próximo dele, todos queriam continuar a não aprovar o orçamento, dito de outro modo, não é não aprovar, a votar contra o orçamento. Inclusive, numa reunião das distritais que foram recentemente eleitas, eu li no jornal hoje ou ontem, que metade das distritais eram contra a abstenção e portanto, queriam que o PS votasse contra o orçamento e metade das distritais queriam pela abstenção. Portanto, o que é que eu acho? O Pedro Nuno Santos, na sua
a sua vontade seria sempre votar contra o orçamento, e aliás ele explicou bem isso na primeira parte do seu discurso. Ele explicou claramente porque é que achava que deveria votar contra o orçamento, e depois votou a favor porquê? Por duas questões. Primeira, porque internamente ele ficaria muito mal se votasse contra o orçamento, porque finalmente ainda há muita gente, por interesse. Tu em tempos falaste, por exemplo, que os autarcas queriam o orçamento aprovado. Sim. E, portanto, esse é um facto, digamos, tático. Não é uma questão política, é um aspecto tático que os autarcas, e neste caso as distritais, teoricamente uma boa parte delas queriam o orçamento aprovado. E, portanto, eu acho que ele aprovou o orçamento por questões táticas, acima de tudo porque internamente tinha uma fortíssima oposição, e apesar de tudo, as pessoas que ainda vêm do passado, as pessoas que têm, digamos, ainda este passado de um PS menos radical, conseguiram ganhar a força que o assustou de algum modo em termos internos, porque ele, por outro lado, também entendeu que se votasse contra o orçamento, se não deixasse o orçamento ser aprovado, ele teria muitos problemas do ponto de vista eleitoral, e o PS seguramente seria penalizado eleitoralmente. Isto não significa desde já que o orçamento seja aprovado. Isto não significa desde já que em termos de análise na especialidade não exista um conjunto de alterações que podem levar a uma total alteração daquilo que é o orçamento, desvirtuação do orçamento inicial. Porque o PS diz que não vai colocar, não vai apresentar medidas que sejam, digamos, demasiadamente, que alterem significativamente o orçamento. Mas o PS não diz se vai ou não aprovar aquelas que forem propostas por outros. E, portanto, temos aqui a possibilidade do Bloco de Esquerda, do LIVRE, fazerem propostas de alteração orçamental. Por exemplo, uma delas é anular a descida no IRS de 1%. Podem propor anular a descida no IRS de 1%. O Chega já veio dizer que vai propor passar para 2%. No IRC é que é 1%. No IRC. A descida no IRC de 1%. Um ponto percentual, aliás. De um ponto percentual. O Chega diz que vai apresentar a proposta para passar outra vez para 2 pontos percentuais, como tinha sido previsto. Portanto, nada nos diz que em sede de discussão na especialidade o orçamento não seja completamente desvirtuado. Agora, outra questão que se coloca é a seguinte: e se o orçamento for muito desvirtuado, o Governo aceita o orçamento desvirtuado ou não? Eu acho que vai aceitar. Porquê? Porque eu acho que o Governo agora quer... Estamos todos em fase pré-eleitoral, porque não vale a pena pensar. Continuaremos em fase pré-eleitoral. O Governo não pode ser, a Assembleia não pode ser dissolvida se houver a partir de julho ou de agosto do próximo ano. Portanto, ainda temos aqui... Não é do próximo ano, é 2026. Não, 25. 25 que é janeiro de 20, ou seja, não pode ser dissolvida 6 meses... Não, o que eu estou a dizer, só depois disso é que pode ser dissolvida. Não, até junho pode. Até junho do próximo ano pode, pois 6 meses antes o Presidente não pode dissolver, 6 meses antes das eleições, e o novo Presidente não pode dissolver 6 meses depois das eleições. Sim, senhor. E, portanto, eu penso que os 6 meses antes, já para julho ou agosto, porque as eleições serão em janeiro e fevereiro, e, portanto, o país não saiu da crise, porque vai continuar em crise, porque o Governo não tem poder eleitoral. Mas como é que tu, por exemplo, percebes que Luís Montenegro se apresenta ao país com um programa completamente desvirtuado, que não vai produzir efeitos e depois vai ser acusado? Porque ele vai se desculpar porque não conseguiu com esta composição. Vai-se desculpar então, mas porque não conseguiu. Admite-se. Mas pelo menos, mas pode vir a notícia. Aliás, falámos nisso a semana passada. Eu admito que, como estratégia, o Luís Montenegro tem tido uma estratégia muito, digamos, serena. O tal compere sereno que nós falámos aqui, tem tido uma estratégia de alguma serenidade, vai deixando que o orçamento seja desvirtuado. Eu acho que sinto que o Governo sabe que não pode ir muito mais longe do que isto, porque há aqui um parênteses, ninguém fala nisso. Nada pode mudar significativamente no orçamento se não discutir a despesa. Ninguém discute a despesa. Claro, não. Nada pode mudar, nada, não vale a pena. Não, e ainda tens, como viste a decisão daquela proposta do Chega de ontem de baixar o IVA dos alimentos, é mais uma. Nada pode mudar significativamente no orçamento sem reduzir a despesa. Mas voltando ao tema, eu acho que o PSD, nesta altura, se o orçamento for muito desvirtuado e se o PS mantiver a abstenção, o PSD vai aceitar o orçamento, porque vai dizer, temos um orçamento, e há uma série de coisas que estão no orçamento e que está no orçamento, o aumento dos salários, etc. Mas se o orçamento for muito desvirtuado, o PSD e portanto, a AD aceitam o orçamento, mas estou convencido, durante o primeiro semestre, admito que possa forçar eleições.
Como é que força eleições? Por exemplo, o Jorge falava no outro dia de uma moção de confiança. Com uma moção de confiança, o governo cai, a moção não é aprovada, o governo cai e há novas eleições. O país está em crise, o país é ingovernável com a solução como está. Portanto, o governo não pode tomar decisões significativas com este formato de Assembleia, porque o governo não vai contar com o PS e o PS vai se afirmar cada vez mais como oposição. O PS vai se afirmar cada vez mais como oposição, porque é esse o estímulo, é esse o espírito da atual direção do PS. O PS hoje é um PS que se marca claramente do PSD, coisa que no passado não acontecia tanto, havia, digamos, mais pontos. O PS vai claramente marcar-se do PSD, do governo. O PS vai apresentar-se como oposição, como diz o Pedro Nuno Santos, cada vez mais forte. E eu estou absolutamente convencido, penso que, para clarificação, eu sou um adepto das eleições desde há muito tempo, para clarificação, o PSD, depois do orçamento ser aprovado e publicado, deveria forçar novas eleições. O orçamento existe. E, portanto, o resto do ano o orçamento existe, mantém-se. Não há hipótese de fazer grandes alterações. Nem é um ponto percentual no IRC que faz grandes alterações na sociedade. Não é? É um sinal, mas não é mais do que um sinal. E, portanto, eu acho que isto vai ser um pouco assim. Acho que o Chega e o PSD estão desentendidos. Não se vão entender. Portanto, admito perfeitamente que, com o orçamento aprovado, mesmo com algum nível de desvirtuação feita por parte da esquerda, com propostas da esquerda, com o apoio do PS, que pode vir a apoiar, porventura com algumas propostas do próprio Chega, que o PS possa aprovar, pode acontecer. Esse que agora falaste, a redução redução do IVA como é que é? Na redução dos alimentos. Admito que o PS possa aprovar. Portanto, mesmo com alguma desvirtuação do orçamento, o PSD vai aceitar, vai continuar. Admito perfeitamente que, para clarificar de algum modo a crise, no próximo ano possam haver eleições antecipadas. Há um tema complicado. No próximo ano também temos eleições autárquicas. Eleições legislativas, eleições autárquicas, eleições presidenciais no espaço de um ano, são eleições que nunca mais acabam. Mas o governo não vai conseguir fazer nada de especial durante o próximo ano e o outro com esta composição eleitoral. Jorge. Eu não sei se nós vamos falar no Congresso do PSD. Já lá vamos. Mas eu acho que... Mas se quiseres começar por aí, não há problema. Não, eu queria fazer uma ponte entre esta questão orçamental e o Congresso do PSD para... E se calhar faço a afirmação para depois explicar porque é que estou a fazer. Eu acho que o Luís Montenegro está a fazer a reconfiguração política do país ao centro e eu acho que isto está a assustar o PS. Eu penso que já tinha confidenciado, eu fiz várias apostas e disse que não vai haver eleições. Nenhum dos três tinha interesse nas eleições. Por razões completamente diferentes, mas nenhum dos três tinha interesse nisso. Fizeram todos um teatro político e realmente quem cedeu foi o que, de alguma forma, está mais fragilizado. Eu acho que quem fez teatro foi o PS e o Chega, Jorge. Não, e o PS e o PSD deixou-se estar. Não, mas quando fez esse teatro fez-se de morto e, portanto, fez-se de morto e, ao mesmo tempo, quis criar uma ideia da vitimização e que era o único que estava interessado no interesse nacional. E, aliás, apoiado até pelo próprio Presidente da República nessa retórica. E, portanto, foi inteligente a estratégia que Luís Montenegro escolheu, porque, de alguma forma, ele conseguiu passar para a opinião pública uma imagem de que está ali preocupado com o interesse nacional, e eu depois quero ligar à questão do Congresso do PSD para nós vermos que isto se calhar vai-se complicar um bocadinho mais para todos, para os três. Mas nenhum deles tinha interesse nas eleições e, portanto, alguém tinha que ceder. E quem cedeu foi o PS. O que é que revela desta cedência do PS? Eu acho que revela uma falta de coragem política e de mudança do próprio PS que Pedro Nuno Santos teve a oportunidade de fazer. Eu tive a oportunidade de o felicitar quando ele fez o discurso da derrota, que foi um discurso muito nobre do ponto de vista político, porque disse: perdemos, governa quem tem que governar
e quem ganhou, e é assim que deve ser em democracia. Mas passado pouco tempo entrou na dinâmica normal da política, ou seja, na politiquice, nas questiúnculas, quer dizer, o PSD ia acedendo, nunca estava nada bem, portanto, entrou num jogo político porque estava basicamente não a tratar do interesse nacional, mas do partido. E percebeu que o partido estava dividido e que tinha que demonstrar que era oposição, mas também não sabia como é que podia demonstrar oposição, porque o país tinha voltado para a direita. E, portanto, também não se podia aproximar muito da extrema-esquerda, portanto, não ligou muito à extrema-esquerda. Aliás, o LIVRE pediu para fazer uma frente-esquerda, ele recusou, e, portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos perdeu uma oportunidade para fazer política à esquerda de forma diferente. E, portanto, quem venceu foi o partido das autárquicas. E nós só temos, e eu acho que a votação, a abstenção, Pedro Nuno Santos trata do interesse nacional contrariado. Porque poderia ser muito mais simples dizer, olha, eu abstenho-me, não tenho nada a ver com isso, se eles governam como quiserem. Não, governam, mas o orçamento é mau. Se o outro lhe tinha dado a oportunidade para melhorar, mas não melhorava porque a ideia não estava certa. Então, pronto, então os senhores têm uma política diferente e eu tenho outra. E ele isso não foi capaz de descodificar, mas ganhou o partido autárquico. O partido do dinheiro e da redistribuição do orçamento, do PRR e no fundo, daquilo tudo que toda a gente precisa. Ou seja, ele cedeu à pressão dos autarcas do PS que não queriam eleições. Não é só aos autarcas, foi aos autarcas e todos os lobbies e todos os interesses que estão sempre ligados ao orçamento. E o que é que Luís Montenegro introduziu na política? É que consegue fazer igual ao PS. Quer ser a charneira do regime. E, obviamente, o PS não está a gostar disso. E, portanto, não está a gostar. E como é que Luís Montenegro está a fazer isso? Se nós repararmos, nada de reformas pode-se fazer. Porquê? Porque é preciso um conjunto alargado. Mas há uma coisa que pode fazer. É distribuir o dinheiro que é coletado dos impostos aos portugueses. E isso tem feito com todos os agentes que lhe interessam, se quisermos. Com as polícias, que são precisos com os médicos, com os enfermeiros. Vai fazer isso sem problema nenhum. E, portanto, o PS começa a ficar assustado com isso. E, portanto, faz uma abstenção, é um recuo, diria, estratégico, porque dizem, pá, nós fomos a eleições, também não vamos ganhar nada, 78 deputados passamos para quê? Para 80, para 81, e o PSD se calhar ganha mais, portanto fica isto tudo na mesma e nós ficamos aqui envolvidos num grande molho de brocos. E, portanto, na prática, o que todos estão à espera é que Luís Montenegro vá governar mal ou aconteça qualquer coisa para ser penalizado nas próximas eleições que toda a gente já sabe que vão ter que existir. Portanto, eu acho que aqui uma primeira conclusão é a estratégia de Pedro Nuno Santos não deu resultado. Porque não ficou uma imagem clara do que é que realmente ele queria. E, portanto, isso... e depois até revelou uma certa rebeldia e radicalismo que deu mais força ao centro de Luís Montenegro, que se tornou o político mais sereno e, diria, tranquilo no meio desta confusão toda. E, portanto, perdeu. E, portanto, esta é uma primeira leitura. A do Chega é diferente. O Chega, acho que eu já disse isso, eu acho que André Ventura, com a ideia de estar sempre no spotlight a aparecer, foi oscilando à medida da negociação. Eu tenho experiência em negociação, em coisas complexas. Quando há um porta-voz de uma negociação, começa a falar antes de tempo, à medida que se vão dando as sessões, a probabilidade dele errar é elevadíssima, porque as negociações são processos muito complexos do ponto de vista, são jogos teatrais, jogos psicológicos, são estratégias, e querer dominar a negociação e a comunicação não funciona. Aliás, de forma até, quando se quer chegar a um acordo,
costuma-se dizer, o segredo é a alma do negócio. É melhor todos estarem calados. Mas porquê é que tu achas que os partidos caíram nesta esparrela? São pessoas com muita experiência política. Não são. Santos, André Ventura. Não são. Para isto não são. Repara, há fenómenos interessantes que se passaram nestes últimos tempos. André Ventura não quer as eleições, na minha opinião, porque ainda está a digerir os 50 deputados que tem. E passar a ser um partido que, mesmo que seja outsider, e que provavelmente é isso que lhe dá essa vantagem, ele tem que começar a demonstrar uma capacidade de fazer parte do sistema, mantendo a sua rebeldia. Mas ele não sabe fazer parte do sistema. O André, eu acho que o André Ventura não sabe fazer. A comunicação social sobre o André Ventura, eu lembro do Ventura quando era um deputado. Ele veio ao Mel. É indiferente o que o André Ventura diz, porque a comunicação social vai torrá-lo de qualquer maneira. Portanto, é um bocado irrelevante, como torra todas as pessoas de direita em Portugal. Jorge, mas neste canal e neste programa não se torna ninguém. Não, está bem, mas quer dizer, a minha opinião é torra, não vale a pena irmos por esse caminho, ele vai fazer o seu caminho, como Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. O que eu quero dizer é, cuidado, porque ele tem que digerir os 50 deputados, tem que arranjar ali uma postura um bocadinho diferente e não está preparado para isso, na minha opinião. Mas é isso que eu estou a dizer. Está bem, mas a preparação dele não é a incapacidade dele, ou seja, a preparação dele tem a ver com as circunstâncias políticas e uma certa, diria, voluntarismo que ele demonstrou, não percebendo até onde é que Luís Montenegro ia com não é não. Eu estive a rever os debates de Montenegro com André Ventura e há uma coisa que fica evidente. Luís Montenegro percebeu que primeiro que ganhasse o centro teria que dizer não é não ao Chega. Mas vai chegar um momento em que vai ter que arranjar uma desculpa se continuar, porque o problema, Camilo, o problema que nós temos no sistema político hoje é que tens dois atores, que é o centro e a direita mais radical, em que as condições políticas para a direita radical existirem não são alteradas porque o governo é minoritário. O governo, sendo minoritário, pouco pode fazer. Mas vou fazer aqui umas coisas. Mas ao dizer que vai fazer essas coisas, está a dizer que a agenda da direita radical está certa. Então o que é que está a querer dizer? Quer tomar o teu eleitorado, quer capturar o teu eleitorado. O que é normal em política. Mas isso qualquer partido faz. Mas o problema... Mas tem um problema. António Costa fez com o PSD, por exemplo. Pronto. E o que foi o resultado? É a divisão dentro do partido, o impasse. O maior problema, ou seja, para uma certa sanidade do PSD, é melhor ter o radicalismo fora. Porque dentro, e por isso é que eu vou ao Congresso, o que é que o Congresso revela? O Congresso revela que o partido basicamente está unido à volta do poder. Não houve vozes discordantes. Mas isso acontece com qualquer partido. Não, Camilo. Quando os partidos não têm vozes discordantes, há um problema. Porque eu não acredito, porque nós, vamos ver, os liberais saíram do PSD, os conservadores saíram do CDS e do PSD. Então onde é que eles estão? Estão nesses. E não há nenhum dentro do PSD. E o PSD agora quer fazer uma política liberal e conservadora ao mesmo tempo. Esse catch-all revela a estratégia política de Luís Montenegro, que vai-lhe custar caro também, porque vai, obviamente, criar uma dissensão normal dentro. As pessoas já não sabem bem o que é o PSD. Não sabem. É um partido de poder. Mas isso é o que nós tínhamos com o António Costa. E o maior problema é que não se consegue clarificar a situação política em Portugal, porque os dois partidos, quer um, quer o outro, querem fazer o catch-all sem convicção ideológica de mudança, que foi sempre uma atribuição que foi dada ao país, ao PSD. O PSD, quando nós começamos a pensar, foi Sá Carneiro, Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho e José Sócrates também quis mudar. Mas foram, no fundo, foi sempre o PSD o grande dinamizador. Porquê é que nasce a Iniciativa Liberal e o Chega quando a Rui Rio estava no poder? Porque era o partido do centro, era o partido que podia fazer um acordo.
E não é paradoxal, e por isso é que eu acho que ligar o Congresso do PSD ao Orçamento, nós percebemos que eles estão a reconfigurar o próprio PSD. É paradoxal que nem Rui Rio nem Passos Coelho vão ao Congresso. E temos a Iniciativa Liberal e o Chega do outro lado. Portanto, o PSD está-se a tornar o partido charneira do regime. Quer fazer tudo. Oxalá tenha sorte. O que eu vejo é que seria mais fácil que essa mudança, essa rebeldia, eu brincar dizia sempre, se um acordo, seja qual for o formato, entre os liberais, que ficavam com a economia, as políticas do Chega, que ficavam tudo o que é relacionado com a segurança, com a imigração, com esses temas das agendas woke, o PSD era o partido que fazia a arbitragem disto tudo, sem problema nenhum, porque é o partido do centro e, se quisermos, da distribuição, o partido enraizado na sociedade. Ora, Luís Montenegro o que está a querer fazer é um abraço do urso, que fez António Costa. Por isso o Carlos tem razão. O que é que aconteceu é que o Pedro Nuno Santos agora provavelmente pode se tornar uma espécie de socialista bloquista. Porquê? Porque cedeu, não quis, repara uma coisa, nem o PS tem tradições de ser de extrema esquerda, nem o PSD de ser tão liberal ou tão conservador. Não é possível. Eu acho que assim, bom, mas isto é possível. Eu olho e digo, não vai ser possível. Porque os eleitores, na minha opinião, vão se perder. Porque têm os três para votar. Temos para votar na Iniciativa Liberal, que é a direita, tem para votar no Chega e tem para votar no PSD. Vamos votar no PSD porquê? Porque os outros impedem. Mas os outros impedem, não, os outros estão a propor a política que é normal deles. Qual é a vossa? Não, a vossa é porque vocês não são responsáveis, não. E, portanto, é esta... Vamos ver, Então o que tu estás a advogar é que o futuro da direita é uma coligação. Não só estou a advogar isso, eu estou a advogar que é muito mais provável, ou seja, ir ao centro fica provado com Pedro Nuno Santos que é uma impossibilidade. O Pedro Nuno Santos fez uma linha vermelha com o PSD até achar que ganha o PSD. Ou seja, uma linha vermelha no sentido eu não vou chegar a acordo, vou-te fazer assim umas coisas para dizer que defendo o interesse nacional e só te proponho isso, mas se eu tiver a mandar. É isso que ele quer fazer. Portanto, isso fica evidente. Portanto, desse lado o PSD nunca vai ter esse apoio. E, portanto, Luís Montenegro o que quer é capturar o eleitorado central, ou seja, o eleitorado que vota tanto PS como PSD. O que é normal, e eu acho que bem e legítimo, e que o deve fazer, sem problema nenhum. Mas para a mudança do país e para aquilo que são os problemas do país, o país, nas eleições, disse que queria a direita. Não disse que queria a esquerda. E, portanto, percebe-se que vamos ter que fazer um caminho e, portanto, é esta ambivalência de Luís Montenegro, porque o Luís Montenegro está a fazer uma coisa em política que é boa, mas que não permite nós concluirmos que é o líder da mudança, que é faz-se de morto e é ambivalente. Não funciona. Os líderes políticos, quando querem fazer mudanças, têm que o fazer. É verdade que hoje em democracia nada se pode fazer com radicalismo, tem que haver muito consenso, muito compromisso, estamos todos de acordo com isso. Mas cuidado, há um momento em que é preciso fazer alguma coisa. Eu vinha para cá e já estava um dirigente do PSD, não sei qual é, nem sei se aquilo está confirmada a notícia, que agora querem nos Ubers que as pessoas possam selecionar a língua do condutor. Eu pensei assim para comigo, mas isso é discriminação. Porquê? Porque o PSD agora quer dizer que está preocupado com o papel dos imigrantes na sociedade. Isto é perigosíssimo, porque é a descaracterização também do partido. Uma coisa é a direita radical ficar com essa agenda e obrigar num possível acordo que isso seja um assunto, mas o PSD, ao meter-se nesse caldo, vai se descaracterizar. Que foi o que António Costa fez com o PS. Por isso é que
nós o que é que assistimos? Assistimos o Sérgio Sousa Pinto para um lado, ou Francisco Assis por outro, uns a reclamarem por Mário Soares, e depois o que é aquilo tudo? O que interessa é estar no poder. Que se estiver no poder podemos distribuir lugares, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. Camilo, não vai, na minha opinião... Desculpa. Mas há aí um tema, Jorge, que eu acho que é muito relevante. Nós estamos a falar nos partidos como se não existissem eleitores. Exatamente, é o que eu estou a pensar no eleitor. O que está a ser reconvertido em Portugal é o eleitor. São os eleitores. Completamente. A verdade é que nas últimas eleições a maior parte dos eleitores votaram à direita. E se somarmos... Deixa-me só dizer, não só votaram, como levantaram-se da cadeira para ir votar. Mas isso há muito mais votos. Levantaram-se, aí já lá vou, mas votaram Iniciativa Liberal, PSD, AD e Chega. Sem dúvida. E ainda perdeu lá 100 e tal mil votos por causa da outra coisa, daquela AD que lá apareceu. 3 deputados. Tem muito mais deputados do que tem a esquerda. Claramente a maioria. E a abstenção baixou significativamente e aí foi o Chega que foi o responsável. Foi o Chega que foi o responsável pela abstenção ter votado. Aliás, já falei aqui naquele livro, Perder a Vergonha, Carlos, do Vicente... Chega. É a situação do país que obriga a que os partidos apresentem... Jorge, contra as linhas. É verdade, mas quem trouxe fundamentalmente novos eleitores, isso acontece cá e acontece noutros países, sem dúvida, foi o Chega. Porque, e a questão, onde é que eu quero chegar? Esta reconfiguração do eleitorado e os temas que o PSD está agora a tentar encontrar na lógica do... Aliás, curiosamente, aqui nas minhas notas tinha também a lógica do catch-all party, portanto, um partido que quer ir buscar a todos. A verdade é que, se calhar nos eleitores, essas questões hoje, e o Chega aí é responsável, felizmente é responsável por levantar este tipo de questões. Vou-só dar um exemplo. Este fim de semana, eu estava numa terra na província, onde costumo ir muito, e num supermercado onde eu entrei, entrou uma senhora com máscara, geado, né? Como é que se chama? Hijab. Entrou uma senhora com hijab. E eu vi a reação, eu nunca tinha visto cá em Portugal, e eu vi a reação das pessoas dessa aldeia, são pessoas do campo, que não gostaram de ver. E naquela aldeia, vota-se Chega. Deixa-me... E portanto, o tema da imigração, que depois tem, obviamente que o Chega, se calhar o que faz é levar a um nível que nem todos concordamos, é um tema que tem que ser tratado e discutido. Carlos, mas eu queria tirar da equação a questão dos partidos e de como é que eles se comportam, porque na prática os partidos são estas máquinas de poder e depois querem denegrir a imagem dos outros. Mas reparem só neste pormenor. Quando o Bloco de Esquerda agora vem dizer que a adoção por parte de Luís Montenegro de uma política de imigração é a cedência à extrema-direita, foi conveniente, e este é que é o problema, foi conveniente para o PS e para o Bloco de Esquerda dizer que a política de imigração era de extrema-direita. E então agora o PSD não se pode livrar que é um partido que quer ser de extrema-direita. Mas o que é que vai acontecer? Não estou de acordo. Não, mas deixa-me só concluir. O que eu quero dizer é que quando os partidos se apropriam de um tema e de uma agenda e os outros permitem, ou seja, a demonização, em termos práticos, se ele se caminhar nesse sentido, vou dizer, então tu agora estás próximo do diabo. E é esta incoerência ideológica, não é incoerência ideológica, é esta incoerência programática e tática que vai os matando lentamente. Ou seja, as pessoas deixam de acreditar na política. Eu, por exemplo, no caso de Pedro Nuno Santos, voltando, eu, quando tive aquela esperança do discurso dele na derrota, pensei, isto é o momento certo, porque qual é a dificuldade? Luís Montenegro ganha, governa com o que tem, ninguém se vai opor, abstém-se, está resolvido uma parte do problema. Não. Montaram outra vez a política e essa roda disso. Camilo, e o que é mais gritante é que o PS perdeu o poder não porque o PSD o empurrou. Foram eles próprios que perderam o poder e que depois vêm dizer que a direita, que isto é extraordinário, vêm dizer que a direita é responsável, quer por os comportamentos do André Ventura ou do Luís Montenegro,
quando eles tiveram um acordo e nós tivemos 2 eleições por causa da relação que havia entre o Bloco de Esquerda e o PCP e depois das trapalhadas do governo do Costa. E depois vem de repente dizer, não, mas o problema do país é a direita não se entender e a direita é responsável. Diga, para é uma coisa, mas em que país é que eu vivo? Está tudo doido. Portanto, o que eu quero dizer é que, Camilo, é uma estratégia. Há um livro interessante do Stefan Zweig, que é O Mundo de Ontem. Ele passou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Ele tem uma expressão muito gira. Nós vivemos os acontecimentos julgando que estamos a saber para onde é que isto está a ir e não sabemos. Ou seja, o que ele quer dizer é, nós estamos a assistir neste momento na política portuguesa a uma mudança, na minha opinião, radical, que eu sinceramente não sei como é que termina. Agora, começa-se a ver alguns sinais. Quer dizer assim, o PS vai perder ou não o protagonismo na política portuguesa e o partido que tem a capacidade de fazer uma arbitragem serena pode voltar a ser o PSD. Mas tem que ser reformista. Porquê? Porque eu estava numa conferência e lembrei-me de uma coisa que se passou na altura da Troika. A Troika tinha 3 vetores para resolver o problema de Portugal. Era o déficit externo, era as contas certas e o crescimento económico. Resolveu os primeiros 2, não conseguiu resolver o problema do crescimento económico. E porquê? E a razão era simples, porque não se faziam as reformas na sociedade portuguesa e na economia para o crescimento económico. Claro, mas não se fazem porque os partidos não querem não fazer. Não querem, pronto. Ora, esse compromisso... E por isso é que eu estou a estranhar que tu digas que todas as tentativas de reforma, nomeadamente à direita, têm de passar por um acordo entre os partidos. Eu não acredito. De quê? Eu tenho que passar um acordo entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Mas Camilo, eu não acredito nesse acordo. Camilo, as maiorias absolutas em Portugal, a seguir deram um desastre. Todas. Porque nós temos que pensar é que porque é que nós estamos a voltar ao... Porque, no limite, esse é um debate hoje que na Europa se está a fazer sobre a democracia, para o crescimento económico, os regimes autoritários parecem melhores. Falso. Não é? Falso. Está bem, não, mas parecem melhores. Porquê? Porque se pode fazer, não se pergunta a ninguém, faz, executa-se. Eu hoje de manhã ouvi ao Ministro da Economia e as ideias dele eu subscrevo a 200%. Claro. Qual é o problema? Não se é faz. um governo minoritário. Não se faz. Pronto. Quem é que criou as condições para ser governo minoritário? Foi o Luís Montenegro que disse que não queria, linhas vermelhas. À esquerda e à direita. Sim, mas eles podem dizer, Jorge, se tivessem feito Camilo, o que tu estás a... Deixa-me terminar a ideia. Eles podem dizer que se fossem anunciar o que tu queres fazer antes das eleições, que não ganhariam as eleições. Camilo, então tem que ver com as consequências disso. Não se podem depois julgar que... Tal como aconteceu com o Rui Rio. Não, mas não se podem julgar que o eleitorado é tonto. Que é assim, nós demos um sinal, vocês não o quiseram. Porquê? Porque nós fizemos uma estratégia egoísta porque só ganhávamos eleições se disséssemos que não havia acordo. Agora tem que ver com as consequências. Não há sol na eira e chuva na bala. Isso não é possível. Mas eles estão a ver com essas consequências. E qual é? É um governo minoritário. Não, somos nós. E agora o problema é que o governo minoritário, em minha opinião, nunca vai fazer reforma nenhuma. E, portanto, os portugueses podem estar sossegadinhos, sentadinhos, que eu acho que se todos os anos crescemos 2%, já vai ser uma coisa maravilhosa, quase miraculosa. Mas, Camilo, mas o tema... Vamos ver, mas... Há aqui um equívoco às vezes quando a gente discute estas coisas, que é assim, nós vamos crescer porque as empresas portuguesas e a economia vai apanhar o acréscimo de produtividade mundial da tecnologia que é introduzida, porque isso mais ou menos, em média a gente vai crescer a média, um bocadinho abaixo da média, mas vezes acima. Quando tu quiseres dar um salto significativo, então aí é preciso reformas a sério. Claro, mas elas não se fazem. Por isso é que eu estou a dizer que para nós vai ser uma coisa maravilhosa que crescemos 2% ao ano. Pronto, é isso que eu estou a dizer. O país vai acontecer uma coisa ao país que está a acontecer à Europa em geral. A Europa está... O país não é uma ilha, não é? O país está na Europa. A Europa tem este problema. A Europa cresce a ritmos que, comparativamente aos Estados Unidos e à China, diz, estamos Jorge, a ficar para só trás. Há 2 países na Europa capazes de fazer reformas. Quem? Um é a Irlanda e outro é a Alemanha. Está bem, mas a Alemanha... A Irlanda faz porque não tem dois partidos que não têm extrema-esquerda e direita.
Ok? E a Alemanha faz, porque existe uma consciência entre o SPD e a CDU de que, se não se tomar uma série de decisões em conjunto, eles não crescem. E estes são os únicos países que fazem reformas. Os outros, para. A França está enfiada num buraco. Nós fizemos. A Alemanha num buraco está. A Espanha está a caminhar para uma fossa. E, portanto, diz-me quem é capaz de fazer reformas. Não, mas nós Ninguém. fizemos, Camilo, nós fizemos as reformas para termos uma sociedade democrática. Fizeste com o Cavaco na primeira maioria absoluta. Fizemos as reformas para ficar na Europa. Fizemos algumas reformas para uma modernização do país. Eu não me lembrava que era a altura das grandes centros de decisão nacional, no fundo era os grandes investimentos que podiam mudar a sociedade, que o Sócrates depois deu aquilo que deu e que a brincar hoje dizia que nós hoje a solução da energia, que é uma coisa estranha, que foi o que nos provavelmente enterrou, pode ser a solução para o futuro, que é uma coisa estranha, mas que aconteceu. Nós vamos ter que fazer isso, eu não sei quem e o dia, nem o ano. Mas as pessoas lentamente vão perceber que não funciona o país como está. Não vou nada, Jorge, não vou nada. Nós estamos há 20 anos a dizer que os eleitores vão perceber e não percebem porra nenhuma. Não percebem. Não percebem. E repara, que és o melhor exemplo disso. Eu não estou nada Esteve aqui a Troika, obrigou a fazer uma série de reformas, nós pensávamos que o povo tinha percebido, a seguir vem o António Costa, desfaz aquela porcaria toda e neste momento tens o país igualzinho a antes da Troika, com uma única diferença. Nós já não fazemos disparates orçamentais. E porquê que não fazemos disparates orçamentais? Não é porque nós tenhamos percebido que aquilo não se faz, senão nós caímos de nova bancarrota. É porque as regras europeias não nos deixam fazer. Está bem, mas isso é uma limitação boa. Pois, mas se tu queres mudar o país, tens que ter a partir do exterior um conjunto de decisões que te vão obrigar a mudar. E isso não tens. Camilo, mas tens na política monetária e na política orçamental. Eu só terminar uma coisa sobre o Congresso do PST. O primeiro que devia ter dado o sinal de que alguma coisa estava a ser bem feita tinha que ser o próprio PSD sob o legado de Pedro Passos Coelho. Não foi. Não, mas vamos... Camilo, o PSD está traumatizadíssimo com o que fez durante a Troika. Camilo, esse é o meu ponto. É que o PSD e o país traumatizou-se com as reformas. Sim. Pronto. E, portanto, o que se está a transformar, por isso é que o catch-all do PSD tem um problema à partida. Quer dizer assim, eu vou fazer o catch-all de uma sociedade que não quer mudar, mas, Jorge, então não pode ser o partido da reforma. Qualquer partido tem a tentação do catch-all. E vê só, porque é que Portugal não aprende, ok? Eu estava a ver, não aprende nada, daquelas 7 decisões que o Montenegro anunciou, que não são rigorosamente nada... Sim. Não muda porra nenhuma, desculpa-me a expressão, e de repente tu vês, eu ontem fiz uma aposta de manhã com uma pessoa, que é assim, tu vais ver qual é que vai ser o tema hoje em discussão em Portugal. Foi a porcaria da cadeira de cidadania. Aquele idiota do João Costa a vir dizer que Portugal, que é um tipo de discuta católico, de escuteiros, que vem dizer que Portugal está a recuar não sei o quê. À noite, aquelas duas malucas do Bloco de Esquerda, não é? A começar pela Joana Mortágua, aparece na televisão, com a conversa sobre cidadania. Está-se tudo a marimbar para as reformas que mudam Portugal. Esse é o problema de Portugal. Portugal não muda, Jorge. Vamos ao foco e à luz. Porquê é que querem discutir isso? Porque não querem que se saiba onde é que estão os outros problemas. Mas o eleitorado é tão estúpido que também não percebe isso. Não, mas quando... E vai atrás dele. Por isso é que eu estou... Quando o PSD lançou esse tema, a consequência é essa. O que eu quero dizer é que... Jorge, o PSD lançou esse tema que não tem tema para falar. Não, Camilo... Queres que o PSD diga o quê? Vamos reformar a lei da habitação. Não, vamos reformar a justiça. O pessoal foge daquilo como o diabo da cruz. Certo. Por isso a pergunta é, mas que eu saiba, em democracia, quem pode reformar o país são os partidos. O que eu estou a tentar dizer é o seguinte, cuidado, porque a estratégia de poder... Para chegar ao poder e manter o poder, a gente consegue compreendê-la. E até acho razoável, quer dizer, não faz sentido nenhum dizer assim, eu quero mudar o país, mas não sou poder. Epá, não tem lógica nenhuma. É preciso chegar lá e é preciso estar lá. Mas quando se tem o poder, tem que se dar alguns sinais. E os sinais que os sinais que eu recebo, não estou a dizer que posso estar a interpretá-los mal, há um sinal que vai ser constante agora. A vitimização de todos, que é uma coisa estranha.
O PS porque não é o seu orçamento, o PSD porque não nos deixam governar. o governo não deixa governar e o Chega porque não falaram connosco. E então temos um regime político em que os três partidos não se revêem num instrumento que por acaso até é essencial. Passam a vida a queixar-se. Pronto. Ora, as pessoas vão-se a perceber que temos aqui um problema. Não vão, não. Não percebem. Vou gostar o que tu quiseres contar. Não vão nada. A minha... O eleitorado é estúpido. Ao contrário do que tu e o Joaquim Aguiar diziam aqui, o eleitorado é estúpido. Não é, não. Isso acho que não. Camilo, não é porque o eleitorado sai a votar, mas desculpa. Não, estava a dizer. Voltamos ainda um pouco atrás. Eu não acho que o eleitorado seja estúpido. Mas eu acho. Nunca mudei de opinião ao longo destes anos a fazer o Eu tempo. acho é que muitas vezes o tema do Chega e do PSD, das políticas que o PSD adota... Carlos, pensa só nisto. O PS teve 8 anos no poder. Não fez uma única reforma, só fez disparates, inventou histórias como ideologia de género, para fazer acordos com aquela gentalha do Bloco de Esquerda, e nas primeiras eleições que aparecem, o eleitorado dá igual votação ao PS e à direita. O eleitorado é estúpido, desculpa. O eleitorado, eu por acaso não concordo, acho que nos momentos certos o eleitorado... Não sei qual é o momento certo dos últimos 20 anos. Ou seja... o Jorge há bocado falava da ditadura. Eu lembro da Manuela Freire Leite. Lembro-se da Manuela Freire Leite. Sabes qual é? A Manuela Freire Leite dizia que eu gostava de ter 6 dias de governo autoritário. 6 meses. 6 meses. Há 6 meses. O que está provado, claramente, é que os países mais desenvolvidos do mundo são democracias. Esta é a prova que existem. E, até hoje, apesar da China... Mas para o crescimento. Sim, mas apesar da China continuar a dizer e continuar a seguir o modelo de Singapura, e apesar da China querer impor um modelo diferente do modelo americano, que um país se pode desenvolver em ditadura, está por provar, porque a China ainda está a um nível em que neste momento estão claramente a cair em termos de taxas de crescimento. Mas eu ia ao outro ponto. As políticas do Chega. O Chega, eu já aqui disse várias vezes, trouxe para a discussão nacional temas que são relevantes, que os outros partidos não discutiam. O tema da imigração é um deles. O ano passado, Portugal teve 155 mil de saldo positivo de migração. Entraram no país, não entraram. O saldo positivo... Entre entradas e saídas. Entre entradas e saídas, o saldo foi 155 mil pessoas a mais o ano passado. O INE, em 2018, fez as estimativas da população para o futuro e o país estava sempre a decrescer e, devido aos imigrantes, nos últimos 4 anos, o país tem crescido em termos de população. Carlos, mas entretanto arranjaste um caldeirão de chatices sociais e religiosas que neste momento estão a pôr o país a ferro e fogo. Mas isso, e quem trouxe essas questões, quem levantou essas questões, quem foi capaz de diagnosticar problemas aí foi o Chega. Sim, e então? Mas esses são temas que eu acho também chegam às pessoas, chegam aos eleitores. Carlos, desculpa lá. Agora diz lá, tu olhas para a discussão sobre a imigração e tu vês o PS enfiado numa concha a fazer de conta que não há problema nenhum. Sim. Vês o Bloco de Esquerda a fazer a figura lamentável que sempre fez. Sim. Explica-me lá o que é que o pessoal aprendeu. Não aprendeu nada. Não, esses é que não aprenderam. Não aprenderam nada, mas é com esses que se faz o poder, Carlos. Tu tens... Não, mas neste momento o que tens é que o PSD entende, podemos dizer que é uma forma de captar eleitores, tudo bem. Agora, o PSD já entendeu, e não é só o PSD, há muita gente hoje que entendeu que é preciso ter uma política de imigração. Não, se calhar, aquela que o Chega defende, que é mandar pessoas embora, mas é preciso ter uma política, e há algumas medidas que estão a tomar algumas medidas que vão tentar ir de encontro à política de imigração. Porquê? Porque nós precisamos de imigrantes. Aliás, há um dado curioso, Jorge, em termos de PIB, um DX, faça as contas e depois mostro. Qual é o peso do crescimento do PIB pelo aumento da população? Por exemplo, nos Estados Unidos o PIB cresce sempre mais do que na Europa, porque a população aumenta sempre. E esse efeito em Portugal também deve existir, não sei quanto, mas deve existir. Agora, efetivamente, o PSD está a adotar algumas políticas que foi o Chega que trouxe, não tínhamos dúvidas, o Chega trouxe o diagnóstico e o PSD está não a tratar da mesma forma que o Chega trataria, mas está a tratar da forma mais reformista, mais gradual, se calhar mais, que interessa mais aos empresários. Vamos lá ver. Os empresários todos têm interesse na imigração, porque a imigração, efetivamente,
faz baixar o nível salarial. Em certas classes, não vale a pena termos dúvidas quanto a isso. Em certas classes, a imigração reduz o nível salarial. Estás a ver? Mas é esse debate que não se faz em Portugal. Pois, mas Camilo, se ninguém falar nisto, nunca se faz. Pois, mas não há partido nenhum a falar disso. Pois, mas a imigração faz. E pelo contrário, o PS está muito incomodado pelo PSD agora começar a tomar medidas difíceis na imigração. Pois o PS que se incomoda, a verdade é que o problema é... Pois, e os eleitores... Se o PS chegar ao poder, desfaz o que está a ser feito. E os eleitores valorizam isso ou não? O tema das linhas vermelhas do PSD com o Chega. O PSD entendeu nas eleições, ou a AD, eu falo PSD, a AD é igual, entendeu... O que eu quero dizer é o seguinte, agora, mesmo na Alemanha é um bom exemplo. Na Alemanha está a aparecer um problema. Qual é o problema? Está a soar a falsa agora a solução que o Sr. Scholz quer fazer na imigração, porque andou a dizer... É verdade. O grande problema, claro. Carlos, o problema que nós temos agora, vamos ver, a dependência que a política hoje tem da opinião pública, das redes sociais e dos mídia mainstream que estão arregimentados pelos partidos, é que não se consegue fazer um debate tranquilo sobre um tema que toda a gente tem interesse em ver resolvido. Mas, Jorge, eu quero imigrantes porque preciso para a economia, mas também tem um problema social. Então vamos resolver isto, não se pode fazer. Isso é um anátema. Mas, Jorge, eu acho que nós aí caímos num erro. Nós estamos numa bolha de discussão, de comunicação social, que não chega ao país todo. Ao país todo chega um som debate. Chega um som debate. Esta discussão... a discussão, digamos, a esse nível, que aparece nos canais noticiosos, têm 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, 40 mil pessoas, todos tomados à noite têm 100 mil pessoas. E isto não é o país. O país não é Lisboa. O país tem 80% estamos em 80% mais ou menos de PIB per capita face ao nível europeu. Mas Lisboa está acima de 100. O país não é Lisboa. Nós em Lisboa vivemos numa bolha de bem-estar. É verdade. E discutimos as nossas discussões na SIC Notícias, na TVI, na NAU, não são discussões do país. O país não vê a SIC Notícias, o país não vê a NAU, o país não vê a CNN de Portugal. A CNN de Portugal. O país vê aquilo que aparece nos programas da manhã, nos programas da tarde. Mas, Carlos, o problema é que a política... Mas nós devemos fazer um think tank sobre a imigração, porque acho que o tema da imigração está mal... Mas deixa-me acrescentar. Mas eu não queria discutir a imigração. Mas o problema é que a política nacional depois é feita em função da discussão daquilo que se faz nas televisões. De algum modo. Mas o que eu queria dizer é que quando o PSD entendeu colocar as linhas vermelhas, o PSD entendeu que se não colocasse aquelas linhas vermelhas, perdia eleitorado do centro-esquerda. Pois, eu suspeito que foi essa... Eu tenho muitas dúvidas que isso ainda se mantenha. Eu tenho muitas dúvidas que esse tipo de linha seja uma linha fundamental do ponto de vista político, e o PSD também tem que pensar nisso. Eu, por exemplo, acho que tem que desaparecer linhas vermelhas. Não quer dizer com isto que o PSD vai fazer acordos com o Chega, mas acho que o PSD deve deixar de ter estas limitações. Agora, tomar para si questões que são questões relevantes do ponto de vista, que são levantadas por partidos novos, outsiders, se quisermos, faz todo o sentido se tivermos o sentimento que essas questões devem ser discutidas do ponto de vista nacional e que chegam aos eleitores. E, portanto, este é um tema relevante. O Chega não gosta deste tipo de coisas. Porquê? Porque sente que lhe estão a roubar algum protagonismo. Faz parte, é a vida, faz sentido. Faz sentido. Eu não punha a coisa do roubar ou não. O que eu acho que os agentes políticos, vamos lá ver, eles têm a ideia, eu falo muites vezes com os políticos, e se... Ponto final, eu não falo com ninguém. Não, mas eu falo com alguns e conheço muitos. Pessoalmente. Há uma característica nos políticos que às vezes os torna autistas. Quando nós estamos a falar com o político e estamos a transmitir a nossa percepção do mundo e da realidade, ele, passado pouco tempo, como está habituado a fazer retórica política para convencer e persuadir, está-me a querer dizer que eu estou errado. Ou seja, é a mesma coisa que um militar, um general,
mandar os serviços de inteligência ver o que se está a passar no terreno, e quando o tipo dos serviços de inteligência vem dizer há problemas, ele diz, não, tu estás enganado, tu não viste bem. A imigração é um exemplo disso, porque as pessoas que vivem o problema da imigração não precisavam de chegarmos onde chegou, porque eles começaram a ver os pequenos problemas. A política recusou, porque não tinha instrumentos. Mas está bem. Isso... Mas se hoje, se a política, se há algum partido político, nomeadamente um partido relevante, mais relevante, que toma hoje isso em consideração, faz todo o sentido. Carlos, mas agora vamos tirar a consequência disto. Levou a que houvesse uma dissidência dentro desse partido, que foi o Chega e a Iniciativa Liberal, com matérias diferentes. Por acaso tenho dúvidas que sejam dissidência do PSD? Quer outro. Não, havia muita gente dentro do PSD. Não é uma questão de dissidência, são partidos que entendem, quer a IEL, quer o Chega, e o Chega, atenção, o Chega foi buscar muita gente à abstenção. O Chega foi o responsável pela quebra significativa da abstenção, porque o Chega representa hoje uma componente e uma área política que não havia, o PSD não representava aquela área política, nem o CDS perdeu a oportunidade. Mas nenhum Carlos, nem outro. Mas o meu ponto, se calhar... Chega foi buscar muita gente. Eu não estou a ser claro num ponto que eu acho que é o meu ponto é o seguinte. O PSD, como governo, por exemplo, se me disserem assim, mas o PSD, como a agenda da imigração do Chega, como da cidadania do Chega, não pode fazer nada. Não faz sentido nenhum, porque ele é governo, fará aquilo que tem que fazer. Exatamente. É um bocado irrelevante. O que eu estou a dizer é que, do ponto de vista estratégico para o PSD, querer ficar associado a uma agenda que, por natureza, não faz parte, diria, da sua tradição, é melhor deixar fora. Ou seja, é como se eu dissesse, calma, porque isto é um assunto que eu vou tratar em acordo com os outros. Ora, o anúncio, por isso é que eu estou a dizer, quando se fala aqui que não há compromisso entre os políticos, é que não há responsabilidade uns com os outros. Porquê? Porque eu, se quiser chegar a acordo com um partido sobre uma matéria que ele tem a agenda, antes de anunciar, digo, olha, que eu explico lá como é que queres fazer isto. Não. O que é que vai acontecer? E por isso é que a negociação com o orçamento foi um outro drama, porque como eles não tinham as posições claras, gerou um tema. O orçamento não é de ninguém. Já reparaste no estranho? Neste momento, dá a ideia que o orçamento não é de ninguém. O PSD porque se deu o que podia e o outro disse que não e se abstém. O Chega porque não foi chamado. Mas isto é um bocado insano. Temos um orçamento que não é de ninguém. Estamos a viver uma fase permanentemente pré-eleitoral. Completamente. Este é que é o tema. Não é, eu não sei se crise. Não, ninguém quer hoje tomar decisões que possam pôr em causa a sua base eleitoral. Isto pelo contrário. Todas as decisões são tomadas procurando captar novos eleitores. E outra coisa... Este é um tema que, enquanto a situação do país, enquanto a situação parlamentar se mantiver, vamos manter permanentemente uma lógica pré-eleitoral. O que é que significa, como há bocado o Camilo dizia? É atribuir culpas uns aos outros. Não há reformas, culpas uns aos outros, barulho, conversa, discussão e não há reformas. É o empobrecimento relativo. É o empobrecimento relativo permanente. Estamos a viver e continuaremos a viver uma fase pré-eleitoral. Por isso é que o tema da cidadania é um tema complicado. Porquê? Por causa da questão do foco e da luz. Quando o PSD decide pôr esse tema, é obviamente porque quer também captar uma atenção sobre o tema, o que é legítimo e normal, mas tem que perceber as consequências. É que o país distrai-se. Mas a pergunta que eu posso fazer, e porquê é que nos querem distrair sobre o que é essencial? Quer dar um murro na mesa e dizer isto não vai lá sem nós chegarmos a acordo sobre um conjunto de matérias. Mas eles já sentiram que não conseguem chegar lá. Mas, Carlos, mas nós todos vamos avaliar isso. Vamos. Chegar a eleições, vamos avaliar. Vamos. E por isso é que eu acho que os três estavam com receio do orçamento, porque os três estão a encontrar o seu caminho. Nenhum deles está estável na posição em que está. O PSD, porventura, o que tinha menos receio, acho eu. Claramente. Acho eu, mas eles não queriam... Porventura, o PSD era o que tinha menos receio. O Pedro Nuno Santos, a bloquista. Eu sou contra tal subterrâneo, não conseguiu. Separar o partido da governação, que o PSD agora decidiu mais ou menos fazer. Vou contar uma história que
presenciei e foi-me revelado. Na altura, se recordar, os ministros que tinham as pastas mais complexas no tempo de Passos Coelho, nenhum era do partido. Nenhum era do partido. Vítor Gaspar não era, Nuno Crato não era, Paulo Macedo não era. E quando o partido estava em rota de colisão com a sociedade, eu falo com um dirigente do PSD e pergunto-lhe, mas vocês têm que fazer qualquer coisa, a sociedade não está a perceber o que é que vocês estão a querer fazer. As pessoas estão revoltadas, é porque não percebem. Pode haver pessoas a instigar, mas... E um disse, não te preocupes, quando chegar às autárquicas, Vítor Gaspar não vai estar lá. O partido, quando... E isto é importante, porque o que acontece é que os partidos políticos, ou seja, a ideia de separar o governo do partido é uma ideia de afastar a responsabilidade do partido, porque vêm aí novos problemas. O governo, afinal, as pessoas não estavam no partido, é uma coisa separada. Isto tem tem uma leitura. Por um lado é bom, se fosse a Inglaterra não era possível, porque os ministros tinham que todos vir do Parlamento. Não é o caso português. Pode-se buscar um terceiro para ser sacrificado na praça pública. Tu és o responsável, tu é que fizeste mal. E o partido fica, não, nós não temos nada a ver com isso, porque o governo está separado do partido. Mas eu acho que isso não cola no eleitorado, Jorge. Pois, esse é que é o tema. Isso não cola. O eleitorado não gosta. Se é essa a ideia, é uma estupidez. É uma ideia um bocado estranha, mas o que é que dá a entender? E por isso é que eu acho que nós estamos a assistir uma reconfiguração que eu não sei também como é que termina, porque, obviamente, a política muda todos os dias, que é... o PSD quer ser o partido de janeiro do regime porque percebeu que o PS, e bem, não tem capacidade de fazer nada para o país do ponto de vista de transformação. Então a gente vai tomar conta do país e vamos ver se é possível convencer as pessoas do centro que nós somos moderados e que vamos fazer isso. Só que o problema é que pode-lhe acontecer exatamente o que aconteceu ao PS. Está a acontecer. Porque o PS só tem maioria absoluta. A gente tem que saber de uma coisa. O PS só tem maioria absoluta com Zé Sócrates. Quando Zé Sócrates apresenta uma agenda muito clara de transformação do que queria. Não, mas Costa também teve. Não também tinha teve, agenda. Não, mas a do Costa... Mas, Camilo, mas a do Costa foi uma espécie de uma revolta da extrema-esquerda por a extrema-esquerda ter abandonado o Costa. Se não reparar, o movimento foi muito mais dos... Quem perdeu na maioria absoluta do Costa. O PSD vinha dos trambolhões da Troika, Passos Coelho, Rui Rio. Portanto, estava ainda a lamber as feridas. E, portanto, realmente o único agente político que tinha força de atração era António Costa. António Costa apareceu a dizer que foi traído para a extrema-esquerda. A extrema-esquerda que queria António Costa para afastar a direita, disse, vamos votar no António Costa, e daí vem a maioria absoluta. Portanto, a maioria absoluta do António Costa não é porque quer transformar o país, é por conservadorismo do eleitorado de esquerda. Toda a esquerda é conservadora. Claro. Toda a esquerda é conservadora. Pronto. Jorge, Esse é que é o problema. A esquerda é o puro conservadorismo da esquerda. E a prova de que Portugal não ia mudar em nada é que António Costa olha para aquilo, ficou surpreendido e a gente percebeu que ele não tinha nenhuma agenda reformadora. Não, nada. De tal forma que caiu uns meses depois. Portanto, Portugal é isto. E eu, sinceramente, ao contrário de vocês, eu vou antecipar aqui a minha conclusão do programa de hoje, depois daquilo que eu vi neste fim de semana com o Congresso do PST. Portugal, para mim, é um país que se resigna a ser pobre. Não vale a pena. E eu cada vez mais me convenço que aqueles alemães, nos anos 90, quando fizeram a reunificação, diziam assim, meus senhores, eu não quero a Península Ibérica pobre. E com partidos comunistas e revoluções não sei quantos. Deixa-me deixar que os gajos consigam, que os tipos consigam ter uma taxa de crescimento minimamente razoável para as ambições deles, como tem o Mezzogiorno italiano, e portanto, desde que isto não provoque tumultos sociais, ótimo. Eu acho que é exatamente isso que está a acontecer. A Espanha é só disparates, Portugal é só disparates, portanto o nosso futuro é crescermos a 2%, sermos muito felizes com 2%, e de vez em quando acordarmos e dizer assim, olha, aqueles tipos estavam atrás de nós, são muito mais ricos que nós. Mas o povo, nessa altura, nem sequer vai perceber que a culpa é sua. E eu acho que essa é que é a grande tragédia portuguesa.
Eu não era tão negativo como tu, porque o despertar... O Fernando Pessoa fez uma vez um texto interessante sobre a sociedade e sobre a economia. E ele dizia Portugal... Esse artigo chama-se Arte Comercializada. O que ele dizia é uma coisa: Portugal, para sobreviver, precisa de um mito. Ou seja, precisamos de uma ideia que somos um povo, não é um povo eleito, mas um povo que tem um destino. E nós agora só estamos a tratar da vida. Cada um está a tratar da sua vida. E não há nenhum político, neste momento, em Portugal, e se nós pararmos para todos os programas políticos, que tenha trazido a Portugal uma ideia de ambição. Porque tudo, quando comparas a Europa, por exemplo, com os Estados Unidos, as pessoas não percebem, mas nos Estados Unidos a diferença de rendimento entre os Estados é brutal. Claro. Qual é a diferença? Maus governadores. Obviamente. Mais políticas públicas. Empresas menos boas. E a diferença de rendimento é brutal. Sim. O que acontece é que nós temos um regime político, como é que é dizer? Nós somos uns federalistas com ideias provincianas. Queremos continuar a fazer o nosso como é que dizer, o nosso canteiro, sim, e nós é que sabemos o que é Portugal e mais ninguém sabe, é tudo uma cambada de tontos. Claro. Porque, isto obviamente depois paga-se. Corre mal. Corre mal. Não se recordam, as pessoas têm que... Eu acho que nós voltámos atrás no tempo, às vezes é interessante, que as pessoas criticavam, um exemplo, o professor Cavaco, que era ser um bom aluno. Eu, se for para uma universidade estrangeira, eu tenho que ser um bom aluno com os critérios dessa universidade. Obviamente. Eu ia para a Europa e fazer o quê? Ser um bom aluno europeu. Não, foi interpretado pela esquerda, que estava vendido, sim, às políticas europeias, que por acaso iam destruir o quê? Um setor que não tinha produtividade, as pescas e a reconfiguração da agricultura. E eu digo assim, mas espera lá uma coisa, mas então a produtividade aumentou com a nossa entrada na Europa. Então não é mau. Perdemos alguns setores. É a vida, não temos hipótese, deve manter os setores de baixa produtividade, depois temos de ter pessoas para ir para a alta produtividade. E o caso da imigração, porque é que eu acho que nós devíamos ter o tema do think tank na imigração? Porque a discussão dos baixos salários, a gente tem que associá-la à imigração. Claramente. Porque o tema central, Camilo, que é estranhíssimo, é: nós queremos uma sociedade de altos salários, mas estamos a importar mão de obra de baixos salários. Então, bom sinal, significa que a nossa mão de obra vai se dedicar aos altos salários. Não é isso que está a acontecer. Está-se a aproximar. Então, o que é que nós estamos a fazer? Reproduzir um modelo de baixos salários coletivista, socialista, e que agora até precisa de imigrantes, que é uma coisa estranha. Antes era só portugueses. E agora até já temos imigrantes. Espera lá, é uma coisa. A imigração é claramente uma forma de pressionar os salários para baixo. Completamente. Não é? Quer dizer, Por isso é que o IRS jovem até era uma boa ideia. Então moderado, mas associado a outras ideias, porque senão não se consegue trazer gente para cá. Só por aí não chegamos lá. Claro. Deixa-me só dizer duas coisas muito rápidas. Falta habitação, falta empregos bons. Primeiro, eu estou a assumir que o Luís Montenegro e o Governo querem efetivamente fazer reformas e que estamos numa fase de estratégia de manutenção e um destes dias de, digamos, com uma nova reconfiguração no Parlamento, tomarem decisões de reformas. Eu estou a assumir isso. Não estou a assumir, desde já, que o único objetivo do Luís Montenegro, como era do António Costa e do PS, é manter-se no poder. Portanto, não estou a aguentar. Segundo tema, por acaso vi aqui um comentário de um espectador que dizia que eu tinha dito que o Chega só existe por causa da imigração. Não foi isso que eu disse. Eu disse é que o Chega foi capaz de trazer a discussão da imigração, sim, que ninguém tinha discutido. E isso é um tema relevantíssimo. Um tema final, o Jorge falou no Fernando Pessoa. Aquela senhora, a Mariana Mazzucato, tem um livro chamado Mission Economy, Economia de Missão, em que ela defende claramente que uma economia para crescer tem que ter uma missão. E ela dá sempre um exemplo, que é o exemplo quando o Kennedy disse que daqui a 10 anos temos de chegar à Lua. Houve ali uma missão em toda a economia americana, mas atenção,
ela não encontra muito mais exemplos. Todos os livros dela, o exemplo que ela traz é sempre o exemplo da Guerra das Estrelas e é o exemplo sempre da ida à Lua pelos americanos. Mas eu gosto da ideia de economia de missão. Agora, da ideia de economia de missão que não seja uma economia de missão de completa intervenção estatal. Carlos, deixa-me só aqui ao tema do Pedro Nuno Santos, para nós percebermos a incoerência política que está montada em Portugal. Se o crescimento económico resulta de um conjunto de reformas, a verdade é que o PS já teve tempo suficiente no governo para ter feito essas reformas. Não quer fazer. Pronto. Mas então agora que aparece o Luís Montenegro, com a abertura, coisa que o Rui Rio não conseguiu, Certo. para lidar com o PS, o que seria normal é não fazer o que Pedro Nuno Santos está a fazer, é que se por acaso crescemos economicamente, isso é mau para o meu partido. Ora, esta ideia negativa dos partidos uns em relação aos outros, as pessoas vão penalizar porque têm que votar nos extremos, porque os dois partidos que podem resolver têm uma ideia destrutiva um do outro. Não, tu, se tiveres sucesso, para mim é o meu insucesso. Então eu não te posso apoiar. Isto é a malta. E depois dizem aos autarcas, não, tu vê lá se apoias, porque é a maneira de ainda receber umas massas. Mas, na essência, eu deixo passar o orçamento e depois a seguir agarro-me à cadeira e faço birra e nunca mais aceito nenhuma reforma do PSD. Isto não faz sentido nenhum. Pois não. Quer dizer, estamos a entrar num processo por que é uma loucura total. Por isso é que eu digo, nós estamos aqui a discutir um pouco nesta boa fé. Acredito que o Montenegro, se tiver possibilidade disso, fará reformas. Não sei. Claro que fará. Não sei. Como é evidente. Eu tenho essa convicção, tenho essa esperança, tenho essa expectativa. Claro que fará. Com esta composição parlamentar, não consegue fazer nada. Com outra composição, não sei. Uma composição mais forte. Agora, o que é importante... A minha dúvida é outra. É se tu, para fazeres reformas, te chega que tenhas uma vocação maioritária num partido ou uma coligação. Eu não acredito nisso. E o melhor exemplo desta brincadeira é o IRC. O Passos Coelho e o António José Seguro entenderam-se a baixar o IRC, veio Costa, destruiu aquilo tudo. Portanto, por isso é que eu estou tão pessimista em relação ao futuro do país, ao contrário do Jorge, por causa disto, que é, nós não temos em Portugal um conjunto de valores aceites entre uma esquerda moderada e a direita. E ainda para mais, estamos muito piores agora do que estávamos nos anos 80 e nos anos 90, onde havia, apesar de tudo, um Partido Socialista, essa vocação de reforma, que deixou de haver. Porque o PS, neste momento, está mais próximo do Bloco de Esquerda do que está do PS de Mário Soares. O PS é um partido de poder puro. Esse é que é o problema. Poder por poder. E, portanto, a minha visão pessimista do país para os próximos 10 anos ou 15 radica essencialmente aqui. Para aqueles mais novos que já não se recordem, eu vou lembrar às pessoas duas coisas. Até ao início dos anos 90, não podia haver televisão a não ser da RTP. Até ao início dos anos 90. Até ao meados da década de 80, não havia bancos privados. Até o início da década, aliás, até ao final da década de 80, havia uma empresa estatal de telecomunicações em Portugal. E o PS recusou-se, na revisão constitucional de 82, a permitir a mudança disto. Portanto, este caráter obsoleto, conservador do Partido Socialista, que é pior hoje em dia do que era nos anos 80, vai arrumar com qualquer pretensão de Portugal de poder ser um país desenvolvido. Eu não tenho a mais pequena dúvida disto. Por isso é que, para mim, a visão do país nos próximos anos é uma visão pessimista, ao contrário de Vossas Excelências, mas eu consigo ter admiração por Vossas Excelências porque, apesar de tudo, conseguem ter alguma esperança. Eu confesso que não o tenho. Bom, a última a morrer. Ainda bem, olha, eu já perdi. Portanto, e apesar de tentar fazer este trabalho diariamente aqui no canal Acordo de Dinheiro com vocês e naquilo que eu faço sozinho, sinceramente, em relação a este aspecto, não tenho muita esperança. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 300 e quase 400 pessoas que estavam em direto. Quero, antes de mais e antes de ir embora, recordar que o canal tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas ainda temos outra parceria com a Belt Seguros e que este programa ainda tem ajuda à produção da Sendis Alidata. Ora, nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30, mas antes de irmos embora, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Fique bem, eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.